tuas mãos a vida do teu servo e pedimos que o Senhor use mais uma vez para a honra e glória do teu santo nome, que assim seja. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós que vamos morar no céu, paz do Senhor. Minha alegria poder estar aqui mais uma vez para juntos adorar a Deus, tendo o privilégio, a oportunidade de expor a palavra de Deus. Quero deixar a gratidão ao nosso pastor presidente, pastor Argemiro, minha gratidão ao nosso pastor Leandro, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com o povo do Senhor. Hoje o nosso tema está lá em Romanos, então peço que você abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 e versículo de número 8. É o texto que vamos estar por alguns minutos meditando na boa e preciosa palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. À medida que os irmãos acharem, pode confirmar com amém. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu vou ler mais uma vez. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Por favor, pode retornar ao seu assento, glorificando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Deus abençoe o coral que esteve louvando a Deus com muita alegria, muito ânimo, muita vontade, nos aproximando de Deus, os irmãos que estiveram louvando ao Senhor. Este é o nosso culto pentecostal, o culto que viemos oferecer ao Senhor nosso Deus nesta noite. Deus abençoe você que por acaso está nos visitando, seja também abençoado por Deus. Meus irmãos, o texto que nós temos em apreço aqui é o tema nessa noite, é o poder do Evangelho. Eu gostaria de alguns minutos meditar nesse texto tão conhecido. É um texto que os irmãos já estão muito familiarizados, mas creio que Deus, através do Espírito Santo, ainda tem algo a comunicar ao nosso coração, a fim de edificar a nossa fé nesta noite. Os irmãos sabem que quando nós olhamos para a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, nós estamos diante de uma carta diferente de todas as demais cartas que Paulo escrevera, pois nesta carta em específico, a carta aos Romanos, Paulo não estava escrevendo-a com a finalidade de resolver problemas pontuais de igrejas locais, como por exemplo nas cartas escritas à igreja de Corinto ou até mesmo à igreja de Filipenses. Nesta carta aos Romanos também, Paulo não tinha por objetivo trazer conselhos pastorais aos seus filhos na fé, como por exemplo quando Paulo escreveu as cartas de Tito e também de 1ª e 2ª Timóteo. Mas aqui na carta escrita aos Romanos, aonde repousa o texto que fizemos leitura, Paulo, diferentemente de tratar problemas locais ou trazer conselhos pastorais aos seus filhos na fé, aqui Paulo tem por objetivo lançar as bases da sua formação cristã, uma vez que quando Paulo escreve a carta aos Romanos, Paulo já tinha aproximadamente 40 anos de ministério que haviam lhe dado um vasto conhecimento acerca do cristianismo. E aqui na carta aos Romanos, ele vai fazer uso desta longa experiência para falar sobre as bases do cristianismo. Aqui na carta aos Romanos, Paulo vai lançar e vai elucidar o seu entendimento sobre a obra e o sacrifício de Cristo. É por isso que muitos, quando meditam na carta aos Romanos,
vão enxergar nela um profundo tratado cristão, porque Paulo vai falar acerca das colunas da nossa fé cristã. Assim, Paulo vai descortinar o grande plano salvífico de Deus, que tem por objetivo salvar o homem. É um projeto grandioso, é um projeto maravilhoso, é um projeto extraordinário, é um projeto que foi elaborado por Deus e foi dado ao homem não em forma de prêmio, alguém que merece alguma coisa, mas é um projeto dado ao homem em forma de presente, alguém que não merece nada, mas ainda assim, por graça fora agraciado pela salvação de Deus. Esse projeto de salvação, ele inicia-se com o homem pecando, mas termina com Deus perdoando. Ele começa com o abundar do pecado, mas para a glória de Deus termina com o superabundar da graça. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela está aqui em nosso meio nesta noite. Irmãos, quando olhamos para a carta aos Romanos, o projeto é bem claro. O homem, ao pecar, distanciou-se de Deus, mas Deus, ao amá-lo, enviou o seu Filho para resgatar o homem pecador, porque de nenhuma outra forma, de nenhuma outra maneira, o homem poderia ser resgatado do pecado, resgatado dos delitos, a não ser pela fé no extraordinário plano da salvação. Plano este que foi idealizado pelo Pai, foi realizado pelo Filho e foi consumado pelo Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos convence do juízo, é Ele que nos convence da necessidade da nossa situação pecaminosa diante dos nossos pecados e delitos, que só podemos ser salvos por intermédio dessa fé no plano maravilhoso e extraordinário de Deus. Essa é a verdade contida na carta aos Romanos. Esta é a verdade que Paulo vai expressar, um projeto de um Deus grandioso e extraordinário, que olha para o homem limitado e pecador e lança os seus braços de amor para salvá-lo da sua situação de miséria. Nesta carta, o texto áureo de Romanos está exatamente no versículo 16 do capítulo 1, aonde fizemos leitura, pois aqui no capítulo 1 e versículo 16 em que lemos, Paulo vai descrever a necessidade do Evangelho, o poder do Evangelho, e também vai falar sobre a eficácia do Evangelho, porque o Evangelho não só é necessário, como ele é eficaz para transformar a vida do homem pecador. E tudo isso que será escrito aqui nos demais capítulos de Romanos, vem corroborar com essa verdade expressa no versículo 16, verdade esta que é: não há salvação fora do Evangelho, não há salvação fora do Evangelho, não há salvação fora do Evangelho, pois somente no Evangelho o poder de Deus opera para a salvação de todo aquele que crê. Aliás, acerca do Evangelho, é interessante observar que o Paulo, que no versículo 15, ele diz: estou preparado para pregar. No versículo 16, ele diz: não me envergonho do Evangelho. Antes disso, no versículo 14, no contexto do texto que lemos, Paulo confessa sentir-se um grande devedor. Paulo entendia que uma vez alcançado pelo Evangelho, ele tornou-se um devedor do Evangelho, porque uma vez alcançado pelo Evangelho, ele tinha a necessidade de tornar-se um instrumento para a proclamação do Evangelho. É por isso que Paulo sente-se um devedor do Evangelho. Veja bem,
há pelo menos duas maneiras de nós nos sentirmos devedores de algo ou de alguém. A primeira é se alguém me empresta algo, ou se alguém me dá algo, eu fico devendo a essa pessoa, até que eu venha pagá-la. Por exemplo, se o pastor Agemiro me empresta algo, até que eu pague, eu sou devedor. Porque enquanto eu não pagar, eu não deixo a minha condição de devedor. Mas há uma segunda maneira de dever. Qual é? Se o pastor Agemiro me der algo para passar ao presbítero irmão Maurício, eu também sou devedor. Por quê? Porque ele está me dando algo que não é meu. Ele está me emprestando algo com um objetivo. Ele me emprestou algo por um tempo para mim passar ao irmão Maurício. Enquanto eu não passar a ele, eu continuo sendo devedor. É lindo isso, porque quando a gente compreende isso, a gente compreende o que Paulo estava dizendo, sou devedor. Ele estava dizendo, o evangelho que recebi não é meu. O evangelho que recebi, não tenho parte. Eu não posso ter uma inapropriação indébita de algo que não é meu. Ele chegou a mim, mas ele não é meu, ele é de Deus. Ele me alcançou, mas ele não é meu, ele é do céu. Ele chegou até mim, mas eu não sou ele, eu sou devedor deste evangelho, porque o evangelho é de Deus. E é interessante isso, meus irmãos, porque Paulo compreende que ele foi o alvo do evangelho, e agora ele tem uma necessidade, qual? Tornar-se um instrumento do evangelho. Ele é devedor, ele recebeu o evangelho como uma dádiva, e agora ele precisa repassar esta dádiva, ele precisa repassar este tesouro adiante. Por isso que Paulo tem o coração ardente em missões, em evangelização, em pregação, porque ele entende que ele tem algo de valor, algo que o mundo não tem, algo que o mundo não pode oferecer, é aquilo que lhe alcançou, e ele compreende, da mesma forma que mudou a minha vida, eu posso ser o instrumento para mudar aqueles que estão à minha volta. Agora perceba, Paulo recebeu este evangelho como uma dádiva que precisava ser repassada. E é por isso que Paulo sente-se um devedor, e ele toma esta missão de repassar o evangelho como uma missão primordial, alcançar os outros através do evangelho que ele havia alcançado. Alcançar os outros através do evangelho que o havia alcançado. Mudar a vida de outros através do evangelho que havia mudado a sua. O evangelho só é eficaz se primeiro for em nós. O evangelho só é valioso se primeiro for em nós. O evangelho só é poderoso se primeiro for em nós. Então Paulo entende, se foi valioso para mim, oh glória, eu tenho algo valioso para passar adiante. E é interessante analisar que Paulo, ele não encarava a missão de proclamar o evangelho como uma possibilidade. Pelo contrário, Paulo encarava a missão de proclamar o evangelho como uma obrigação. É por isso que Paulo pregava em prisão e pregava em liberdade, pregava nas sinagogas e pregava nas cortes, pregava nos lares e pregava nas praças, pregava em tempo e também pregava fora de tempo, porque ele entendia que a pregação do evangelho para ele era uma obrigação. É por isso que quando Paulo escreve 1 Coríntios 9,16, ele chega ao ponto de se expressar dizendo: ai de mim, se não pregar o evangelho. Aleluia, 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 oh aleluia, glória a Deus. Isso é alguém que está sendo impulsionado. Isso é alguém que tem o coração abrasado. Isso é alguém que tem consciência da sua missão e do seu propósito na terra. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo entendia algo muito simples. Paulo entendia
que o evangelho não é para ser retido. Oh glória! O evangelho é para ser proclamado. O evangelho não é para ser guardado. O evangelho é para ser transmitido. Depois que eu me torno alvo do evangelho, eu preciso ser a flecha que vai levar o evangelho adiante. A obra de Cristo não começa em mim e tampouco termina em mim, ela passa por mim, ela passa por você, ela passa pela sua casa, ela passa pela sua família, e eu profetizo, ela passará pelos seus filhos também. Nós somos instrumentos de propagação do evangelho. Então nós precisamos ter consciência da missão que temos de levar o evangelho adiante. E quando eu pensava no verso 14, eu ficava meditando quão interessante é essa verdade para o nosso tempo. Quão atual é essa mensagem para a nossa geração. Uma geração que vê o ato da evangelização, que vê o ato da pregação como algo secular, como algo que pode ser reduzido apenas a um pequeno grupo. Se eles pregar, tá bom. Se eles evangelizar, tá bom. Eles evangelizam por mim, eles pregam por mim, eles falam de Deus por mim. Quando Deus nos chamou para ser ganhadores de almas. Oh glória! A missão não pode ser secularizada. E às vezes o nosso tempo nós deixamos para outro dia, para o dia que for mais pertinente, para o dia que for mais oportuno a pregação, quando Paulo abre a boca e diz: ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo vai nos evidenciar que a missão de pregar, ela deve ser primordial na vida de cada crente. Esses dias eu vi o pastor Leandro, permita-me lhe citar aqui, dizendo: a situação de não evangelizar alguém tem que nos incomodar. A situação de não pregar alguém tem que nos incomodar. A situação de não ganhar uma alma para Jesus durante o ano todo tem que nos incomodar. Oh glória! Oh glória! Mas Deus essa noite, através do seu Espírito Santo, vem convencer a sua igreja. Nós somos a flecha na aljava de Deus. Nós somos o instrumento na mão de Deus. Nós fomos um dia alcançados para alcançar, mudados para mudar, transformados para transformar, regenerados para regenerar, salvos para ser instrumentos de salvação. Glória a Deus. Charles Spurgeon tem uma frase que eu fiz questão de lembrar e colocar aqui no esboço, que ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Essa hora diminui o glória a Deus. Mas é verdade, irmão, todo missionário, ou ele é um missionário, um ganhador de alma, que tem como propósito ganhar os da sua volta para Cristo, ou ele não é um cristão. Porque o propósito de ser cristão é ser testemunha de Cristo, e testemunha fala. Testemunha abre a boca, testemunha do que viu, testemunha do que viveu, testemunha do que Deus fez na sua vida. Então, se não é testemunha, não é cristão. Charles Spurgeon coopera com a frase de Paulo, dizendo: ou o cristão é um ganhador de alma, ou é um impostor. Por quê? Porque pregar o evangelho, cumprir o ide de Jesus, continua sendo a missão primordial da igreja. A missão primordial da igreja continua sendo pregar o evangelho. De manhã, pregar o evangelho. De tarde, pregar o evangelho. De noite, pregar o evangelho. Segunda, pregar o evangelho. Terça, continuar pregando o evangelho a semana toda. A missão nossa como igreja, e temos muitas, mas a maior é: ide e pregai o evangelho. Jesus, no livro de Marcos, capítulo 16, e verso 15, diz:
Ide por todo mundo. E o quê? Pregue o evangelho. Jesus, em Atos capítulo 1 e versículo 8 diz: ser-de-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Fazendo o quê? Pregando o evangelho. Em Mateus capítulo 28 e versículo 19, ele diz: ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que se faz isso? Pregando o evangelho. A nossa missão é pregar o evangelho. E acerca dessa missão, Paulo declara, agora no versículo 16 que lemos: não me envergonho do evangelho de Cristo. Acerca desta missão de pregar o evangelho, Paulo declara: não me envergonho do evangelho de Cristo. Por causa do evangelho, Paulo havia sido perseguido em Damasco. Por causa do evangelho, Paulo havia sido rejeitado em Jerusalém. Por causa do evangelho, Paulo havia sido apedrejado em Listra. Por causa do evangelho, Paulo havia sido açoitado em Filipos. Por causa do evangelho, Paulo havia sido enxotado da cidade de Tessalônica. Por causa do evangelho, Paulo havia sido vilipendiado e criticado na cidade de Atenas. Por causa do evangelho, Paulo tinha sido declarado impostor na cidade de Corinto. Por causa do evangelho, Paulo enfrentaria prisão e seria morto por martírio. Mas ainda assim, mediante a tudo isso, ele abre a boca, enche o pulmão de ar e declara: eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. O bandeirante da fé levanta a bandeira do evangelho e declara: pastora Gemiro, eu não me envergonho do evangelho. Oh, glória a Deus. Por que eu não me envergonho do evangelho? Por que Paulo não envergonhava-se do evangelho? Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Oh, glória! Irmãos, para o grego o evangelho era uma loucura inconcebível, porque eles não sabiam nada de Antigo Testamento, de Velha Aliança e de Messias prometido. Para os romanos o evangelho era uma vergonha, porque eles, como grandes capital da época, que diziam ter tudo, os melhores deuses, a melhor cultura, as maiores riquezas, encaravam como vergonha um evangelho que tinha como mártir um homem que fora carpinteiro e morreu numa cruz. Para os judeus o evangelho era até mesmo uma blasfêmia falar que Jesus era o Filho de Deus. Mas para Paulo ele diz: para mim o evangelho é o poder, é o poder, é o poder. Para alguns é loucura, para mim é o poder. Para alguns é vergonha, para mim é o poder. Para alguns não tem, eles olham para o evangelho como uma blasfêmia, mas para mim é o poder. Oh, glória! É o poder de Deus. Paulo olhava para o evangelho e dizia: para mim, diferente de para os romanos, diferente de para os gregos, diferente de para os judeus, para mim, oh glória, é o poder de Deus. Só pode dizer isso quem experimentou esse poder. Só pode falar isso quem foi transformado por esse poder. Só pode dizer isso quem foi confrontado por esse poder. Só pode dizer isso quem foi liberto por esse poder. Só pode dizer isso quem foi regenerado por esse poder. Só pode dizer isso quem teve a sua vida mudada por esse poder. O evangelho não é loucura. O evangelho é o poder. O evangelho não é vergonha. O evangelho é o poder de Deus. Aleluia. E oh glória. Eu estou falando para pessoas que foram transformadas por esse poder.
Eu estou pregando para pessoas que foram alteradas por esse poder. Eu estou falando com pessoas que tiveram a rota das suas vidas mudadas ao encontrar-se com esse poder. Aleluia! Oh, glória a Deus! O Evangelho é o poder. Glória a Deus! O Evangelho é um poder irresistível. Permita-me lhe dizer que ninguém pode resistir o poder do Evangelho. O Evangelho é a dinamite do céu, que desconhece fronteiras e que destrói todas as barreiras. Não há muros, não há portas, não há fortalezas que possam impedir o avançar do Evangelho. Oh, glória a Deus! O Evangelho penetra todas as nações. O Evangelho penetra todos os reinos, culturas. O Evangelho quebra o muro de separação entre os povos. O Evangelho é uma ponte que nos liga da terra até o céu. Oh, glória! Hoje à tarde, por alguns minutos, eu meditei neste Evangelho poderoso. E meditando, eu descobri que o Evangelho entrou dentro do palácio de Nero e conquistou os seus soldados. Eu descobri que o Evangelho, ele entrou dentro das muralhas de concreto do comunismo e transformou pessoas comuns em mártires da fé. Eu descobri que o Evangelho adentrou na China imperial, na Índia colonial, no apartheid da África e transformou pessoas simples em mártires e bandeirantes da fé nesses países. E para chocar, hoje eu li uma reportagem que dentro do islamismo, do país chamado Irã, um país dominado pelo islamismo, não pode deter o crescimento do Evangelho. Porque acredite, pastor Agemiro, hoje eu li uma reportagem de uma moça que dizia: eu aceitei Jesus. E eu perguntei como? Para mim mesmo, antes de ler a reportagem, eu disse: como pode, se lá não pode pregar? E segui lendo a reportagem, ela dizia: Jesus me apareceu em sonho. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Ela não sabia nada de Evangelho. Ela diz: Jesus apareceu-me em sonho, eu vi Ele, e Ele disse: segue-me, porque eu quero salvar a sua alma. Ela saiu de dentro do Irã, foi para os Estados Unidos, porque fazia faculdade lá. Quando lá chegou, pesquisou na internet sobre a fé, porque não sabia nada de cristianismo. Depois ela disse: quando eu comecei a pesquisar, vi que tudo que deu na pesquisa batia com o homem do meu sonho. Ele me chamou em sonho. Nada para o Evangelho, nada pode segurar o Evangelho, nada pode deter o Evangelho. O Evangelho não conhece fronteiras e nem barreiras. O Evangelho é poderoso para quê, Joabe? Para destruição, destruição, destruição de todas as fortalezas. Hoje tem pessoas aceitando Jesus, e não é só essa moça não. Eu fui ler mais da matéria e choquei quando percebi, você pode até pesquisar em casa depois, pessoas aceitando Jesus através de sonho, porque alguém está dizendo: o cristianismo não entra, mas Deus diz: nada para o Evangelho. Alguém está dizendo: aqui não será pregado, Jesus diz: nada para o Evangelho. Não há barreiras, o Evangelho é poder de Deus. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Eu sei que é um culto de ensino, mas você pode adorar a Deus, porque Deus tem poder através do Evangelho. Um dia você estava perdido no charco de lodo, no pecado, abandonado, apartado de Deus, mas lá foi o poder do Evangelho, te pegou na mão, te levantou e te colocou aqui sentado bonito para dar glória a Deus. É o poder do Evangelho. Oh, glória! Oh, glória!
O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é um poder irresistível. Não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Permita-me dizer uma segunda coisa. O Evangelho é o único poder capaz de salvar o homem pecador. O Evangelho é o único poder capaz de salvar o homem dos seus pecados e delitos. O poder de Deus para a salvação do homem só é manifestado por intermédio do Evangelho. Não há salvação fora do Evangelho. Não há esperança para o pecador fora do Evangelho. Não há esperança de vida eterna fora do Evangelho. O Evangelho é a mensagem da graça salvadora. O Evangelho é a mensagem do perdão infinito. O que é o Evangelho, Joabe? O Evangelho é o justo perdoando o culpado. O que é o Evangelho? O Evangelho é a porta do céu abrindo-se para o perdido. É a vida sendo oferecida aos mortos. O Evangelho tira o homem da condenação eterna. Ele oferece uma vida junto de Deus. Aleluia! Aleluia! O Evangelho arranca o homem perdido do império das trevas e coloca-o sobre o reino de luz. Arranca das cadeias da condenação e concede-lhe liberdade. O Evangelho tira os nossos pés do charco de lodo, firma-os sobre uma rocha e salva-nos a nossa alma. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus não apenas hoje. O Evangelho é o poder de Deus ontem, hoje e amanhã. Oh, glória! O Evangelho é o poder de Deus no passado, no presente e no futuro. Pois quanto à justificação, nós fomos salvos. Quanto à santificação, nós estamos sendo salvos. E quanto à glorificação, nós seremos salvos. Oh, glória! Quem busca a salvação nos méritos, não a terá. Quem busca a salvação no alto sacrifício, não a terá. Quem busca a salvação no legalismo religioso, não a encontrará. Quem busca a salvação na reencarnação, não a terá. Mas quem abre o seu coração e recebe o Evangelho da graça, do favor imerecido, este receberá o seu galardão. Aleluia, aleluia. O Evangelho, terminando, é a salvação. É o único meio de sermos salvos, é através do Evangelho. O Evangelho é a única força que pode nos tirar do inferno e nos colocar no céu. É a única força que pode nos arrancar no mundo e colocar-nos na nova Jerusalém. É o poder do Evangelho. Mas permita-me concluir esse versículo 16, porque ele termina dizendo: o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então permita-me lhe dizer, o Evangelho é o tesouro dos que creem. Aleluia. Eu vou repetir, o Evangelho é o tesouro dos que creem. Porque o Evangelho não salva todos,
Porque Ele só salva os que creem. Porque o Evangelho não alcança todos, porque Ele só alcança os que creem. Porque o Evangelho não muda a vida do mundo inteiro, porque Ele só muda a vida dos que creem. Os que creem estão aqui essa noite. Os que creem aceitaram de bom grado. Os que creem ouviram a mensagem da cruz e disseram: eu quero ela. Os que creem ouviram a mensagem de Jesus e digam: eu sigo Ele. O Evangelho só muda a vida dos que creem. Oh glória! E para se crer é preciso ter fé. E para se ter fé, essa fé não acontece à parte do Evangelho. Mas essa fé, ela ocorre, ela surge, ela emana do ouvir do Evangelho. O versículo dos mais conhecidos: porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, e o ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Nós não ouvimos, nós não temos fé fazendo outra coisa que não sendo meditar na sua palavra. Você vem na terça-feira porque você gosta da palavra. Você vem à casa de Deus porque você entende que é na palavra que a sua fé é edificada. Lá fora a sua fé é manifestada, mas aqui dentro ela é edificada. Porque lá fora ela será atacada, mas aqui dentro ela será alicerçada. Oh glória! O poder salvífico do Evangelho não leva em conta a nossa nacionalidade, a nossa raça, a nossa condição e tampouco o nosso grau de instrução. Mas o poder do Evangelho, ele divide todos em apenas dois grupos: os que não creem e os que creem. Não há outra divisão mediante o Evangelho que não essa: os que creem e os que não creem. Porque eu ainda escuto Paulo escrevendo aos Romanos e dizendo: o justo viverá da fé. Oh, aleluia! Tem vezes que não tem mantimento, mas tem fé. Tem vezes que não tem governo, mas tem fé. Tem vezes que não tem saída, mas tem fé. Tem vezes que a porta fecha, mas tem fé. Tem vezes que os inimigos zombam, mas tem fé. Tem vezes que o inimigo ataca a sua vida, mas tem fé. Tem vezes que alguém diz para você desistir da cruz e do Evangelho, mas você diz: eu não vou parar, porque o justo viverá da sua fé. Oh glória! Oh glória! Salvação não é merecimento humano. Salvação é graça divina. Salvação não é recebida como prêmio de alguém que fez algo por merecer, mas é recebida como presente de alguém que não tinha nada para merecer, mas ainda assim foi agraciado por um Deus bondoso e fiel. E estudando essa palavra hoje, termino agora. Eu ouvi uma citação que eu disse: eu preciso terminar a mensagem com ela. E a citação que eu li é: o que é fé? A fé é o braço estendido de um mendigo, pronto a receber o presente que só um rei poderia lhe dar. Oh, glória a Deus! Fé é o braço de um mendigo necessitado, sem méritos, apenas com deméritos, sem qualidades, apenas com problemas, dificuldades, mas esse mendigo estende o braço para cima, e o Rei dos céus e da terra estende a mão para baixo, para dizer: eu dei o meu filho para morrer na cruz por você. E como disse o irmão Ezequiel, ele ofertou o melhor, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele enviou o seu filho que fez-se homem para salvar o homem pecador. Agora, se você puder,
Pense nisso, Ele estava no céu, Ele veio para a terra, para que nós que vivemos na terra, um dia pudéssemos estar no céu. Ele tinha tudo, veio para não ter nada, para nós que não temos nada, um dia poder ter tudo. Ele tinha vida, veio morrer, para que nós que estávamos mortos, pudéssemos viver para junto dEle no céu. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Mas eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Oh, glória a Deus. Esse versículo, confesso que queimou no meu coração nesse dia. Esse versículo, confesso que ardeu no meu coração nesse dia, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: o meu evangelho não é algo barato que estão vendendo por aí. O meu evangelho não é algo supérfluo que estão vendendo por aí. Bênçãos passageiras e vãs, bênçãos que hoje chegam e amanhã vão embora. O evangelho é o evangelho da salvação, da graça, é o evangelho da eternidade. Deus enviou seu Filho, não para nos dar uma vida melhor na terra, mas para dar uma vida eterna no céu. Aleluia, glória a Deus. Agradeço pela oportunidade. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Oh, aleluia, oh, aleluia. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Quando encontramos alguém que teve a sua vida mudada, que teve a sua vida alterada, que era isso, aquilo e mais aquele outro, de repente não é mais, só podemos dizer: encontrou-se com o poder do Evangelho. O pastor falou para mim fazer um convite, então se tiver alguém que quiser passar aqui na frente para orar, pode passar aqui na frente, nós esperamos você para orar por você. Se tiver alguém que quiser passar aqui à frente, passe, ali vem um senhor, glória a Deus. Se tiver mais alguém, pode passar aqui na frente, nós oramos por você. De repente alguém que foi tocado pela palavra de Deus, alguém que foi tocado pelos louvores que aqui entoamos. Deus tem uma bênção especial para você. Deus tem uma bênção para você nessa noite. Eu sei que é um culto de ensino, é um culto de meditação da palavra, mas o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo tem liberdade, por intermédio da sua palavra. O Espírito Santo age em nosso meio, queima o nosso coração, faz o ardor e a chama arder em nossa alma. Deus está aqui para te abençoar.